Bom dia, crianças. Hoje estamos aqui com mais uma aula agora de ciências. Então vamos começar? Então hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre solo, tá certo? Então eu quero que vocês imaginem agora algumas situações nas quais o ser humano utiliza o solo, em que nós utilizamos os solos. A gente utiliza o solo para quê? Ah, muito bem. A gente utiliza o solo para muitas coisas, como vocês estão pensando aí, que vocês falaram também. Para a construção de moradias, de hospitais, de comércio, para que a gente brinque, para que a gente caminhe, né? Para que a gente plante, o ser humano, o homem, faça as suas plantações, sejam de verduras, de legumes, né? Então, o solo é utilizado para muitas coisas, tá certo? E agora, continuando, eu vou fazer uma pergunta que até já foi respondida, né? Por mim e por vocês que pensaram. Onde são construídas as moradias? Pense aí. Muito bem. No solo, sobre o solo. Onde são criados os animais? Ah, tia, os animais são criados em currais, nas fazendas, no sítio, nas casas. Mas eles ficam sobre o quê? Né? Essas moradias desses animais, elas ficam sobre os solos, elas são construídas sobre o solo. E mesmo que eles não tenham um local feito próprio para eles, eles vão estar sobre os solos, sobre o solo. Vamos lá. Existem componentes vivos no solo? Sim ou não? No solo, né, que a gente sabe que é a terra, que é a areia que a gente costuma chamar, tem componentes que são vivos ou não? Ou tudo é morto no solo? E aí, pensaram? Não tem componente vivo? Será que não? Tem sim, gente. Tem vários componentes vivos. As plantas não são seres vivos? Então, ela é um componente vivo, né? Todas as plantas, os animais, alguns insetos, por exemplo, a minhoca, ela está no sol, ela é um ser vivo. Existem alguns outros bichinhos que estão lá, né? Dentro da terra, dentro do solo, que a gente não vê. Mas talvez se a gente enfiar a mão, for mexer na terra, a gente vai ver. Então, tem vários seres vivos dentro do solo, né? Por exemplo, o caranguejo, ele está enfiado, né? A gente chama lama. A lama é um outro tipo de solo, mas é solo. Então, o solo tem vários seres que têm vida, tá bom? Então, tem muitos componentes vivos no solo. Os animais e as plantas se relacionam com o solo? Tem relação dos animais e das plantas com o solo? Tem ou não tem? Muito bem, tem sim. Como não pode ter? Tem, é lógico que tem. Os animais, né? Eles para se alimentarem, eles precisam das plantas e as plantas precisam do solo para que elas vivam, né? Afinal, as raízes delas vão estar lá, fincadas no solo, né? De onde elas vão retirar a água, a água, os sais minerais, tudo que ela precisa para se manter viva, né? E os animais precisam desses alimentos, não é isso? Então, existe, lógico, uma relação, né, dos animais e as plantas com o solo, diretamente. E o que é o solo, na verdade, gente? O solo, mais do que simplesmente a camada superficial da Terra, né, essa partezinha de cima, né, é conceituado como substrato terrestre que contém matérias orgânicas e é capaz de sustentar as plantas e vegetais sobre si em um ambiente aberto, sendo resultante do intemperismo e da composição das rochas, que são as pedras, não é verdade? E para que serve o solo? O solo serve como fonte
de nutrientes para as plantas. Serve de abrigo para diversas espécies de micro-organismos, entre outros. Né? São os micro-organismos, são bichinhos bem pequenininhos, né? Que muitas vezes a gente não consegue ver, a não ser que seja com um microscópio, né? Que é um aparelho que tem uma lente de aumento, tem um grau que a gente consegue ver, porque ela multiplica, né? Esses bichinhos bem pequenininhos em milhões de vezes, né? Ele fica milhões de vezes maior. E o solo é definido como um recurso natural finito. Por que finito? Porque ele tem fim. Se a gente não cuidar dele, ele tem fim. Né? A porção superficial da crosta terrestre, né? A parte de cima, que é de suma importância para os seres humanos. A gente precisa do solo. Sem o solo, a gente não vai ter as plantas. Sem as plantas, a gente não vai ter alimentação, né? Vegetal e, por consequência, animal. Porque os animais precisam do solo, né? Para se manter vivo também, como o ser humano precisa, porque a gente precisa do oxigênio, né? E o oxigênio que vem através das plantas, e para que as plantas possam estar nos trazendo esse oxigênio, ela precisa do solo para se manter vivo. Então, ele é altamente importante. Como se forma o solo? O solo se forma com a ação do sol, do vento, da água, das diferenças de temperatura. A temperatura não vive mudando, tem dia que está mais quente, tem dia que está mais frio, não é? As rochas, né, que são as pedras, elas transformam-se em pequenas partículas, né, elas vão com essa mudança de temperatura, né? A questão do vento, ela vai se quebrando, né? Ela vai ficando, se transformando em partículas pequenininhas, pedacinhos pequenos, né? E vai se misturando com os restos de plantas, de animais, né? E formam o solo. É dessa forma que o solo é feito. E o solo é a camada mais superficial da Terra, essa parte de cima, né? Que a gente chama de areia, de terra, tá certo? Então, gente, tudo isso aí foi o que a gente viu hoje, um pouquinho que a gente aprendeu sobre o solo. Isso que a gente até já andou estudando, não é verdade? Então, e que vocês já conhecem um pouco. Então, o solo é essa camada de bem superficial da terra, que a gente chama de terra, de areia, né? Que as crianças adoram brincar, como vocês estão vendo aí na imagem, né? As crianças brincando, mas aí vocês estão vendo também os animais aí nas galhas das plantas, vocês estão vendo o animalzinho aí, o cachorro aí no chão, né? Na terra, no solo. Vocês estão vendo aí as plantas, não é? E as folhas caídas no chão. Tudo isso aí, né? Essas folhas que se misturam com várias outras coisas também, ao longo do tempo, vão se transformando em solo. E a gente vê o quanto o solo é importante, né? Ele é necessário também para a vida humana. Então, agora chegou a hora de vocês fazerem a atividade, tá certo? Então, a atividade vai ser no livro de ciência, aquele livrinho lá rosa, tá certo? Vocês vão abrir lá na página 42, vocês vão fazer a leitura bem bonita, vocês vão observar a imagem, vocês vão ler a questão 1, tá certo? Responde aí, pequenininho, é só uma palavrinha, dá para colocar aí, tá bom? E aí vocês vão ler tudo da página 42, vão para a página 43, responde a questão 1, que é a folha toda, tá certo? Terminou, pega o caderno, aí vocês vão responder essas duas questõezinhas aqui, tá bom? Copia no caderno, certo? Questão 1, né? Copia aqui, ó, responda, bem pequenininha. Aí vocês vão fazer a opção, o item A, que é o que é solo, e o B, o que é que o ser humano faz sobre o solo. E a tia Giane esqueceu bem aqui, ó, um O. Mas aqui tem um O, tá certo? Ó, bem aqui.
tá bom? Então, vocês vão copiar essas duas questões, certo? E lá na página 42, vocês vão encontrar a resposta. E vocês respondem, tá bom? Manda uma fotozinha só, fazendo a atividade, vocês realizando, tá bom? Não basta mandar só do livro, não, ou só do caderno, não. Tira uma foto é o suficiente. Manda para a tia Giane, terminou a atividade, dá o ok para a tia Giane estar fazendo o registro, tá certo? E até a próxima aula. Um beijão e um bom dia para todos.